Os Estados Unidos da América têm um sistema de saúde mais caro do mundo, mas estamos em 42º lugar em expectativa de vida. A United é a maior empresa dos Estados Unidos em valor de mercado, atrás apenas da Apple, Google e Walmart. Ela cresceu cada vez mais, mas a nossa expectativa de vida não. A realidade é que eles simplesmente se tornaram poderosos demais e continuam a abusar do nosso país para obter lucros imensos. Obviamente, o problema é mais complexo, mas eu não tenho espaço e, francamente, não acho que sou a pessoa mais qualificada para expor o argumento completo. Eu sou apenas a primeira pessoa a encarar isso com uma honestidade completamente brutal. Luigi Mangione ficou conhecido no mundo inteiro em dezembro de 2024 após se tornar o único suspeito de tirar a vida do Brian Thompson, o CEO da empresa de plano de saúde nos Estados Unidos, United Healthcare. No caso que vou apresentar hoje, eu vou abordar não só essa crítica ao sistema de saúde americano, como também a narrativa nacional de levantarem o Luigi como um herói, o que, consequentemente, nos leva a uma questão. Quanto do nosso pensamento crítico, da nossa linha que divide o certo e o errado, já foi aniquilado pelas redes sociais e opinião pública, já que atos como esses, hoje, se tornam cada vez mais palco para a glorificação da violência. Hoje, vocês irão conhecer um pouco mais sobre Luigi Mangione, sobre a United Healthcare, o sistema de planos de saúde dos Estados Unidos, sobre as mensagens gravadas nas balas usadas para executar a vítima, o manifesto deixado pelo Luigi e a realidade de um mundo que aparentemente acaba sendo forçado a idolatrar um assassino. Olá, misteriosos! Primeiro de tudo, feliz ano novo para todos vocês e muito obrigado pelas mensagens de carinho no último vídeo do mini documentário que eu gravei aqui em Dublin sobre o caso Cesar Sisters. E eu tinha gravado esse episódio especial para dar uma pausa de final de ano no canal, para eu poder descansar, tirar umas férias, até porque eu mereço também, né? E voltar apenas no meio de janeiro. Mas vocês lotaram minha caixa de mensagem no Instagram e nos comentários aqui dos vídeos, perguntando se ia trazer o caso Luigi Mangione. Então, atendendo a pedidos, eu tô aqui. E vejam só, vocês devem ter percebido que o meu cabelo tá grande, tá sem cortar. Mas é porque eu quis ficar em casa nesse final de ano, apenas relaxando, assistindo meus filmes, séries, jogando videogame. E mesmo gravando esse vídeo de última hora, bem no meio das minhas férias, eu fiquei pensando como que eu poderia ficar bonito para vocês. E a solução encontrada, claro, foi vestir Insider. Misteriosos, já é 2025 e se vocês perderam as promoções de final de ano e ainda querem vestir roupas elegantes e confortáveis, a Insider separou kits incríveis para começar o ano com o pé direito. Hoje eu tô usando a Tech T-shirt, que é uma das minhas peças favoritas, mas lá no site tem kits de tudo. Camisas, cuecas, meias, calças. Lembrando que as camisas Tech T-shirts como essa são anti-odor, desamassam no corpo com o próprio calor do corpo mesmo e possuem 2 anos de garantia contra desbotamento. E fala sério, né? Qual a outra marca de roupas do Brasil que oferece tantas vantagens e garantias assim? E olha só, você pode adicionar o cupom Arquivo Mistério e ganhar 12% de desconto. O cupom é cumulativo com as ofertas já disponíveis no site, ou seja, se você acabar adquirindo um kit com um preço mais bacana do que adquirindo por unidade e adicionando o cupom, o preço vai ficar maravilhoso. E detalhe que eu vi lá no site que pagando por Pix, o preço fica melhor ainda. Eu vou deixar o link direto com o cupom no comentário fixado, como também na descrição, e lembrando que clicando no link, o cupom já vai ser aplicado direto no carrinho. E misteriosos, dá uma olhada no site e veja todas as opções que eles têm, porque com certeza alguma peça vai te agradar. Eu garanto que os kits Insider são a escolha perfeita para todos os momentos maravilhosos que te esperam em 2025. Fechado? Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Luigi Mangione nasceu em 6 de maio de 98 em Baltimore, Estados Unidos. Filho de Louise e Kathleen Mangione, ele vem de uma família italo-americana muito rica e influente e é um dos herdeiros de um império de milhões de dólares construído pelos avós Nicholas e Mary Mangione desde a década de 70. Clubes de campo, clubes de golfe,
casas de repouso e até mesmo uma estação de rádio são apenas algumas das empresas controladas pela família que segue expandindo sua atuação em vários segmentos do país. Na adolescência, Luigi estudou na Gilman School, uma das instituições mais prestigiadas e caras de Baltimore. Descrito por seus amigos como uma pessoa inteligente, ele conseguiu conciliar bem seu desempenho nos estudos com a paixão por esportes, se tornando popular entre a maioria dos estudantes que acabaram o escolhendo como o orador da turma. A matéria que Luigi mais se destacava nos estudos era matemática. É um rapaz muito criativo, sempre gostou de ler livros e fissurado por videogames e computação. Todas essas aptidões o ajudaram a escolher em qual carreira ele queria seguir: ciência da computação. Durante seu período no ensino superior, Luigi chegou a ser professor assistente num programa da Universidade de Stanford. Ele parecia trilhar um caminho muito promissor para um jovem que ainda estava na casa dos 20 anos. Ao se formar, Luigi pretendia ingressar na área do entretenimento. No entanto, ele começou a trabalhar como especialista em dados numa empresa de automóveis. Conhecendo então um pouco do seu perfil, o que teria acontecido para que esse cara, considerado por muitos como bonito, bem educado e bem-sucedido, um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos. Talvez tudo tenha começado em 2022, quando, aos 24 anos, Luigi decidiu largar tudo e se mudar para Honolulu, no Havaí. Ele foi morar num tipo de república voltada para surfistas e nômades digitais. Na ilha, Luigi vivia no meio da natureza, fazia trilhas, aproveitava muito a praia e, por lá, deixou uma ótima impressão nos moradores até que precisou se mudar meses depois. Por qual motivo? O seu estado de saúde. Luigi sofria de espondilolistese, uma condição médica que ocorre quando uma vértebra da coluna se desloca para frente em relação à vértebra de baixo, provocando intensas dores nas costas. Esse problema passou a afetar o seu bem-estar e vida social, e com o agravamento da situação, ele vinha dizendo aos amigos que já não podia mais fazer as coisas que gostava. O único tratamento para essa condição é uma cirurgia delicada para colocar pinos na coluna, e foi por conta da necessidade de fazer esse procedimento que Luigi precisou se mudar. Após fazer a cirurgia em 2023 e ficar de repouso por um longo período, Luigi se recuperou muito bem e chegou até mesmo a viajar para conhecer o Japão, regressando também ao Havaí tempos depois, já no finalzinho de 2023, para um passeio de poucos dias para rever os amigos. No entanto, em 2024, Luigi passou a se distanciar da sua vida social, momento em que começou a ficar muito mais tempo online. Sua presença no X, o antigo Twitter, no Reddit, como também em blogs, era frequente, postando seus pensamentos sobre vida, fazendo algumas reflexões e até mesmo resenhas de livros que lia. Online, ele passou a se mostrar engajado em múltiplos debates. Isso incluía assuntos sobre espiritualidade, história, indústria alimentícia, natureza, poder nuclear, política e inteligência artificial. São nesses rastros digitais que se encontram algumas das pistas sobre suas linhas de pensamentos completamente confusas, seguindo um meio-termo meio centrista alinhado ao neoliberalismo, mas compactuando com ideias homofóbicas, mesmo existindo fortes suspeitas que ele seja bissexual, como ideias transfóbicas também, reverenciando a masculinidade biológica do sexo masculino, como também indo de encontro às ideias feministas. Ele se mostra um forte defensor da tecnologia, dos avanços digitais e até de armas nucleares, mas também é crítico ao consumo de alimentos industrializados e o uso descontrolado das redes sociais. Em uma postagem sobre a taxa de natalidade do Japão, Luigi sugeriu que o país deveria colocar mais funcionários ao invés de robôs. E é em meio a isso tudo que Luigi emerge na leitura de um texto suplantado pelo tempo, o Manifesto A Sociedade Industrial e Seu Futuro, escrito pelo terrorista Theodore John Kaczynski, que acabou sendo uma forte influência
para o crime que Luigi passaria a ser mundialmente conhecido. Desde a década de 70, Kaczynski, conhecido anteriormente apenas como Unabomber, já que durante 20 anos ele provocou uma série de atentados com bombas sem que a polícia jamais conseguisse desvendar quem ele era, ordenava comandos de explosões em locais como universidades, aeroportos, aviões, mas depois de um tempo, os ataques foram direcionados a casas de cientistas e principalmente grandes empresários. Kaczynski era um professor e doutor em matemática, formado em Harvard, que largou tudo para viver sozinho numa cabana no meio de uma floresta. Isolado de tudo e de todos, ele iniciou um plano para agir contra o sistema, alimentando um ódio cada vez mais nocivo sobre coisas como o avanço e consumo desenfreado da tecnologia. Kaczynski acreditava que as pessoas estavam adoecendo com mais facilidade, ele abominava a computação, a engenharia de dados e de informação e, ao mesmo tempo, era um ferrenho defensor do meio ambiente e era contra o sistema capitalista e poder corporativo. Em setembro de 95, os jornais The Washington Post e o The New York Times foram forçados a publicar o seu manifesto, sob ameaças de que, se isso não acontecesse, novas explosões aconteceriam no país. Essa publicação foi um marco importante na investigação porque permitiu que o FBI, através da análise linguística usada e com a ajuda do irmão do Kaczynski, identificasse a autoria dos ataques e, consequentemente, prendesse o terrorista em abril de 96. O manifesto foi muito discutido como um documento sobre o rumo que a vida moderna estava tomando, mas apesar de toda a reflexão que ele faz, Kaczynski incluiu no texto vários comentários violentos, onde defendia que a única saída para enfrentar tais problemas era justamente recorrer aos atos de desordem pública. Em 98, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. 23 anos depois, em 2021, ele recebeu um diagnóstico de câncer no reto e, após quase 2 anos de tratamento, ele largou tudo quando, em março de 2023, tirou a própria vida dentro da cela. Em 2024, um ano depois desse fato, Luigi, de alguma forma, tomou conhecimento desse manifesto e registrou suas impressões numa resenha que destacava o texto de modo positivo. E um trecho em particular dessa resenha chama bastante a atenção. É fácil para rapidamente e sem pensar 2 vezes descartar isso como um manifesto de um lunático, a fim de evitar enfrentar alguns dos problemas desconfortáveis que ele identifica. Mas é simplesmente impossível ignorar o quão prescientes muitas de suas previsões sobre a sociedade moderna se revelaram. Ele era um indivíduo violento, devidamente preso, que mutilou pessoas inocentes. Embora essas ações tendam a ser caracterizadas como as de um lunático, elas podem ser vistas como as de um revolucionário político extremo. Essa opinião se revela como um dos primeiros indícios da mudança da perspectiva que Luigi tinha do mundo, já que existe aqui uma certa discrepância de ideias. Afinal, como poderia uma pessoa tão apaixonada por tecnologias, especialista em dados, programação, apoiador do uso da inteligência artificial, concorda com o argumento de que essas descobertas tecnológicas, que consequentemente trouxeram avanços para a humanidade, são, na verdade, o grande mal? Luigi estava tão compenetrado nesse manifesto que chegou a discutir ele com alguns colegas e até a repassar o texto para outras pessoas. Antes, ele estava se afastando da vida social, mas depois do registro dessa resenha, ele parecia cada vez mais focado em programas de autoajuda, desenvolvimento pessoal, hábitos saudáveis, se distanciando agora do ambiente digital. A última postagem que ele compartilhou no X, datada do dia 10 de junho de 2024, é uma propaganda de um podcast com o psicólogo Jonathan Haidt sobre o impacto das redes sociais na saúde mental e no comportamento do ser humano.
O que vem em seguida, no entanto, é um completo silêncio. Luigi não apenas para de atualizar suas redes sociais, deixa de postar nos fóruns, como também desaparece completamente da vida das pessoas que o conhecem. Entre junho e dezembro de 2024, amigos e familiares perdem o contato com ele, mensagens não eram respondidas e ligações eram ignoradas. Todos decidiram respeitar o espaço dele, a privacidade, mas à medida que Luigi não dava notícias, sua mãe ficava cada vez mais apreensiva. Então, no dia 18 de novembro, ela decidiu ir até uma delegacia e registrar o filho como pessoa desaparecida. As semanas passam, nada é encontrado sobre o paradeiro do jovem, até que então chegamos no fatídico dia 4 de dezembro. Naquela quarta-feira, por volta das 6h45 da manhã, uma sequência de tiros no coração de Manhattan atraiu a atenção do país e do mundo. Brian Thompson, o CEO de uma das maiores empresas de planos de saúde dos Estados Unidos, a United Healthcare, foi assassinado com 3 tiros nas costas logo após sair de um carro e ir em direção a um motel. Não houve roubo nem outra vítima, o que imediatamente levou a polícia a crer que o Brian era o alvo do criminoso. No local, cápsulas das balas foram encontradas com palavras gravadas nelas: Deny, Defend e Depose, que significam negar, defender e destruir. As palavras nos cartuchos e o cargo profissional que a vítima exercia, inegavelmente, eram uma clara referência a um livro de 2010 escrito pelo advogado Jay Feinman, chamado Delay, Deny, Defend, que denuncia o sistema financeiro das empresas de planos de saúde. Apesar do suspeito ter fugido do local, momentos depois a polícia conseguiu rastrear o seu trajeto através de algumas câmeras de segurança. Usando uma máscara e moletom com capuz, ele tinha fugido de bicicleta, passando por diversas ruas e avenidas, cortando caminho pelo Central Park, e foi descartando objetos como uma garrafa de água, uma embalagem de barra de cereal, uma mochila que continha dinheiro fictício do jogo Monopoly e, por último, abandona a bicicleta assim que entra no terminal de ônibus rodoviário, onde de lá ele foge para um outro estado e a polícia perde total visão dele. Sem saber exatamente quem era o criminoso, muitos pensaram que se tratava de um ex-funcionário ou cliente insatisfeito. Contudo, enquanto para muitos tratava-se de um anônimo, um investigador reconheceu algumas semelhanças com as características do rapaz reportado como desaparecido, Luigi Mangione. Para que vocês possam compreender a profundidade desse problema, eu vou explicar resumidamente um pouco sobre o sistema de saúde norte-americano. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é muito caro. Para vocês terem uma ideia, basta ver vídeos de americanos ou estrangeiros que moram no país, desabafando sobre o quão caro custa para ter ajuda hospitalar. Por exemplo, eu mesmo já vi vídeo de pessoas mostrando a fatura de uma ambulância que apenas pegou a pessoa em casa e levou para o hospital, custando mais de $2.000. Eu vi também um outro vídeo onde foi apresentado os custos de um parto, que chegou a pouco mais de $100.000. Lá, praticamente tudo se paga em relação ao apoio médico e hospitalar. Dessa forma, a melhor maneira de se precaver de possíveis imprevistos é fazer um plano de saúde, o que muitos consideram como seguro-saúde. Só que muitos desses planos são fragmentados, resultando em alguns casos com coberturas limitadas e a necessidade de pagamentos extras. Por exemplo, se você não tem dinheiro suficiente para um plano bom, você pode escolher um plano de cobertura básica que vai lhe dar acesso a algumas consultas e check-ups por ano, mas se você precisar de algum procedimento extra, como uma cirurgia ou casos de emergência, o procedimento precisa ser pago por fora. Planos melhores podem cobrir despesas maiores, mas nada garante que tudo será coberto.
E supondo que você seja rico e possa pagar pela maior cobertura que as empresas de plano de saúde oferecem, alguns desses serviços no hospitais são tão caros que, mesmo assim, se for necessário utilizar, o seguro não paga. Na prática, ninguém pode ter o atendimento negado, mas uma vez que você esteja no hospital, passa pela triagem e vai para uma sala de cirurgia ou fica apenas internado em observação, a depender do caso, você pode adquirir uma dívida de milhares de dólares. No hospital, nessa loja da sobrevivência, cada procedimento é um produto com preço e, infelizmente, quando estamos entre a vida e a morte, é muito difícil dizer eu prefiro morrer do que ir à falência. Então, em resumo, o sistema de planos de saúde nos Estados Unidos é simplesmente um negócio financeiro. Já em relação à United Healthcare, ainda que Brian Thompson, sozinho, não fosse o responsável direto e tampouco culpado pelas consequências de um longo processo histórico e social, desde que assumiu a cadeira de CEO na empresa em 2021, ele viu os lucros aumentarem significativamente, assim como a porcentagem de recusas de tratamentos e coberturas. E vale ressaltar que, segundo a Medicare, um programa de seguro de saúde federal dos Estados Unidos, destinado principalmente a pessoas de 65 anos ou mais, informou em 2023 que a média nacional de reivindicações negadas, levando em consideração todos os planos de saúde de todas as empresas do país, era de 17%, mas somente a United Healthcare tem um índice de 33%, quase o dobro da média nacional. Por conta disso, a empresa já vinha sofrendo diversas reclamações e protestos online. A situação começou a ficar ainda mais crítica quando o Brian começou a receber ameaças diretas em seu perfil do LinkedIn, que está inundado de comentários terríveis e compartilhamentos de casos deprimentes de familiares e amigos de pessoas que perderam a vida depois de terem suas aplicações e reivindicações recusadas pela empresa. E foi dentro desse contexto que o Brian acabou sendo o alvo de uma execução. Nos dias que se seguiram, os noticiários do país foram tomados por informações sobre o caso. As imagens das câmeras de segurança foram divulgadas e até mesmo uma recompensa de $10 mil foi oferecida para quem desse informações de onde ele poderia estar. E com tudo isso, o caso passou a ser investigado pelo FBI. No dia 9 de dezembro, 5 dias depois do crime, Luigi foi preso dentro de um McDonald's em Atona, na Pensilvânia, após a denúncia de um dos funcionários que o reconheceu e ligou para a polícia. Aliás, está até rolando um problema com isso porque quem fez a ligação da denúncia provavelmente não vai receber nada, porque a polícia está alegando que o Luigi foi até o McDonald's para ser reconhecido e se entregar. O que chega a ser um argumento um tanto quanto estranho, porque, pelas imagens das câmeras do local, Luigi não aparenta querer ser reconhecido, já que ele usa um casaco largo, touca no cabelo e máscara no rosto. No momento da sua prisão, foram encontrados com ele uma carteira de habilitação com a identidade falsa, estava com o nome de Mark Rosário, um caderno, uma carta de 3 páginas escrita à mão e uma arma que combina com o modelo das balas encontradas na cena do crime. Diante disso tudo, a conclusão mais óbvia era que o motivo tinha sido uma enorme revolta. Mas por que exatamente? Não existe qualquer indício de que ele ou qualquer membro da sua família tenham sido negativamente afetados por uma decisão do convênio do qual, na verdade, eles nem são membros. E, aliás, dinheiro para ele e para a família nunca foi um problema, então seria apenas, entre aspas, uma revolta contra o sistema? Todo esse caso acabou tornando Luigi Mangione uma celebridade na internet. Depois de ter seu nome divulgado, Luigi ganhou mais de 500 mil de seguidores só no X. Muitos passaram a pedir sua liberdade e a chamá-lo de herói, mesmo que oficialmente ele ainda seja considerado apenas suspeito. O reconhecimento de Luigi como uma celebridade, até mesmo como ídolo para alguns,
chega a ser assustador, para não dizer doentio. Produtos com as palavras escritas nos cartuchos foram comercializados. O modelo do moletom divulgado nas imagens vendeu mais de 700 unidades em apenas 48 horas. Camisas, canecas com a imagem dele e com referências ao crime surgiram em lojas online. Um concurso de sósias foi organizado e até cartazes pedindo a morte de outros CEOs foram espalhados por Nova York. Luigi passou a ser reverenciado como a única pessoa que teve coragem de fazer o que muitos gostariam: atacar o representante máximo de uma empresa de planos de saúde que mais destrata do que ajuda os clientes. Onde Luigi esteve e o que exatamente fez durante os 6 meses em que ficou incomunicável ainda é um mistério, mas a resposta pode estar no caderno e na carta encontrados com ele. O material por completo ainda não foi divulgado, existe apenas alguns trechos, e esses itens, na verdade, têm sido chamados de manifesto, que explicaria suas convicções sobre todo o conjunto das suas ações, expondo argumentos que, aparentemente, para ele, são justificáveis. Para os federais, vou ser breve, porque respeito o que vocês fazem pelo nosso país. Para poupá-los de uma longa investigação, declaro claramente que não estava trabalhando com ninguém. Isso foi bem trivial. Um pouco de engenharia social elementar, auxiliada por computador e muita paciência. O caderno, se vocês o encontrarem, tem algumas notas dispersas e listas de tarefas que iluminam a essência de tudo isso. Os aparelhos eletrônicos estão bloqueados porque trabalho com engenharia, então provavelmente não conseguirão muita informação lá. Peço desculpas por qualquer conflito e traumas, mas, francamente, esses parasitas simplesmente mereciam. Um lembrete: os Estados Unidos da América têm um sistema de saúde mais caro do mundo, mas estamos em 42º lugar em expectativa de vida. A United é a maior empresa dos Estados Unidos em valor de mercado, atrás apenas da Apple, Google e Walmart. Ela cresceu cada vez mais, mas a nossa expectativa de vida não. A realidade é que eles simplesmente se tornaram poderosos demais e continuam a abusar do nosso país para obter lucros imensos, porque o povo americano permitiu que eles escapassem impunes. Obviamente, o problema é mais complexo, mas eu não tenho espaço e, francamente, não acho que sou a pessoa mais qualificada para expor o argumento completo. Não é uma questão de conscientização, claramente mecanismos de poder estão em jogo. Eu sou apenas a primeira pessoa a encarar isso com uma honestidade completamente brutal. Segundo as autoridades, Luigi teria utilizado suas habilidades com tecnologia para hackear e rastrear os passos do Brian, o que justificaria sua abordagem no momento exato em que ele saía do carro naquela manhã e caminhava até o hotel. Após ser preso na Pensilvânia, Luigi foi extraditado para Nova York, onde foi indiciado por mais de 10 acusações, incluindo homicídio de primeiro e segundo grau mutuamente, perseguição e terrorismo. No dia 19 de dezembro de 2024, ficou decidido que ele enfrentará 3 julgamentos, sendo 2 em âmbito estadual e 1 federal, podendo, nesse caso, pegar pena de morte. No dia 23 de dezembro, na primeira audiência preliminar, Luigi se declarou inocente. Até o momento, ele tem recebido inúmeras cartas na prisão e apoio incondicional nas redes sociais. Sua beleza, sua riqueza e o seu ato de vingança em nome de algo maior, se podemos assim dizer, têm contribuído e muito para a narrativa heróica que se criou. A família Mangione compartilhou uma declaração onde lamenta muito o ocorrido e, até o encerramento desse roteiro, eles não visitaram Luigi na prisão. Esse caso com certeza trará muito mais informações, principalmente durante as audiências. Então, adicione a gente nas redes sociais, Instagram, Telegram, WhatsApp, que eu vou ficar sempre atualizando vocês sobre esse caso. Mas eu quero ressaltar aqui a pergunta que eu fiz na introdução desse episódio, porque, com as informações que temos até o momento, eu acredito que é nisso que devemos pensar
refletir e até debater. Quanto do nosso pensamento crítico, da nossa linha que divide o certo e o errado, já foi destruído pelas redes sociais e opinião pública, tendo em vista que atos como esse, hoje, se tornam cada vez mais palco para a glorificação da violência. Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo caso. Até lá!